Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para dar as respostas mais abundantes para suas dúvidas sobre zumbido, misofonia e hiperacusia. Eu vou contar uma história pessoal e depois a gente começa a responder tudo que for viável aqui para essa live. Enquanto isso, vamos entrando, vamos nos chegando, nos aconchegando aqui, porque domingo, 17 horas 17 minutos, é o nosso momento de trabalho voluntário e é o que a gente faz com coração. E dentro dessa vibração de trabalho voluntário, usando algo que é muito, muito, muito importante para mim, que é tempo de qualidade, a gente vai unindo as pessoas que estão na mesma vibração e juntos vamos potencializando essa entrega de conhecimento com uma energia gostosa para quem mais precisa. Faz sentido para vocês? Deixa eu fixar aqui enquanto vocês vão chegando aqui. Publicar, fixar, comentar. Vem aqui. Aí quando a gente tem que fazer fixar o comentário, pronto, e vamos conduzir então dentro do que vocês estiverem prontos aí para perguntar, dentro de perguntas que eu já recebi com alguma antecedência das pessoas que colocaram ali nos stories, a gente vai conduzindo isso aqui tudo. Olha lá, vamos começar aqui por essa pergunta. Qual é o melhor tipo de abafador auricular para quem tem otite de repetição? Veja, a princípio, a gente trabalha com dois tipos de protetor ou abafador auricular, que tem o objetivo, então, de diminuir a carga de som do meio ambiente para proteger os nossos ouvidos. Um tipo é o que entra no canal do ouvido. Ele pode ser totalmente dentro, ele pode ter uma partezinha aqui para fora, o que é diferente de fone para ouvir música, tá? E o outro tipo aqui que cobre a orelha inteira sem introduzir nada no canal, tá? Então, esses são basicamente os dois tipos. A princípio, para quem trabalha em ambiente muito barulhento, como algumas fábricas, é possível e recomendável usar os dois. O que entra aqui e o que cobre a orelha inteira. Mas qual é o problema das otites de repetição se elas forem otites externas, otites do canal do ouvido, onde a pele tem tendência de inchar, machucar e doer, tá? Então, nesses casos, otites externas de repetição, quanto mais a gente coloca um material mesmo que seja biologicamente compatível, mas muitas vezes tem o potencial de irritar, quanto mais a gente coloca isso em contato, maior a chance da nossa pele do ouvido reclamar se ela já tem tendência a fazer otite externa de repetição. Então, para esses casos, o ideal seria um protetor do tipo Ear Muff. Espero que tenha feito sentido para você. Vamos lá. Boa tarde para todo mundo que está se cumprimentando aqui, me cumprimentando. Eu já comecei, já cheguei forte aqui. Tô disposta e disponível aqui para responder as perguntas de vocês também. Hoje eu fiz a tanizada aqui, peraí, Luísa Ítalo, boa tarde. Eu fiz a tanizada, gente. Eu falo que todo dia eu tenho direito a uma tanizada, aquelas burradas que só a Tani sabe fazer, né? Mas enfim, às vezes eu faço mais que uma. E uma de hoje foi esquecer de pegar os meus óculos de ler de perto. Então hoje eu vou estar meio assim, ou daqui a pouco eu já tiro de uma vez. Vamos lá, deixa eu ver se vocês já escreveram perguntas aqui. É o que acontece comigo, né? Otite externa de repetição, é isso. Pela medicina, pela otorrinolaringologia convencional, lá vou eu aqui me atrever dentro da abundância da resposta, né? Pela otorrinolaringologia que a gente aprende, a otite externa é uma reação da pele do canal. E a pele do canal é igual à pele do resto do nosso corpo. Então, ela está sujeita mesmo às dermatites, às infecções que o resto da nossa pele tem, né? Mas essa questão do contato com instrumentos que entram e saem do ouvido é um outro fator de risco. Porque, por exemplo,
O cotonete, que muita gente ainda adora esse instrumento para tirar a cera, achando que a cera é sujeira, só que a cera é proteção, né? O cotonete é uma das grandes causas de otite externa de repetição. As pessoas que às vezes produzem excesso de cera e por isso usam cotonete, ou as pessoas que não produzem cera e por isso a pele já é seca, já coça por causa do ressecamento e mesmo assim a pessoa vai usar o cotonete para coçar a pele do ouvido. Ou seja, na hora de coçar, a ideia é que você escarifica, você machuca a pele e, portanto, ela responde reclamando por essa agressão, tá? Então, tudo é... Às vezes a gente quer se ajudar e a gente se atrapalha, tá? Então, às vezes a gente tem um contrassenso com a gente mesmo. Mas algo que vários colegas que trabalham com crianças observam nessas pessoas com otites de repetição é de fato o que se observa com qualquer outra ite de repetição. Amidalite, sinusite, otite, que é um processo inflamatório localizado que faz parte de um processo inflamatório sistêmico, global, e que muitas vezes tem a ver com a ingesta de alimentos inflamatórios. Então, para a gente da otorrinolaringologia, todo mundo que tem a cabeça mais integrativa sabe e aceita com o coração tranquilo, sem grandes controvérsias, que os laticínios, principalmente, a gente não está falando só da lactose do leite, os laticínios, com a lactose, que é o açúcar, e com as duas proteínas, ou seja, um combo de 3 componentes inflamatórios, podem dar as nossas ites de repetição da otorrinolaringologia. Então fica a dica também, Val, você que é uma querida, e por isso que eu tô dando essa resposta mais abundante para você repensar. Existe o uso de cotonete? Existe o uso de alimentos inflamatórios? O que você puder fazer para a pele do seu canal do ouvido parar de reclamar, depois vai te facilitar para usar o protetor que você quiser. Veja se faz sentido. Vamos lá, o que mais que vem aqui? Estou com um zumbido terrível no ouvido direito. Chega a me enlouquecer. Sônia, deixa eu ver o que me vem para te falar. Primeiro, o grosso das pessoas que me falam que o zumbido está prestes a enlouquecer tem uma enorme falta de conhecimento sobre zumbido. E pode não ser sua responsabilidade. Pode ser muito bem parte de um contexto que a gente vive que é difícil, mas é difícil de mudar. E eu falo difícil porque eu tô tentando há 30 anos. E para quem tenta há 30 anos, eu, na linha do tempo, posso ver uma mudança, posso ver uma melhora. Mas também posso ver o tanto que falta ainda para melhorar e ficar bom para a maioria das pessoas com zumbido. Ou seja, apesar da melhora, o contexto geral ainda é de um afastamento profissional dos pacientes com zumbido, porque a gente não aprende na faculdade. A gente raramente dá devida atenção na residência médica de otorrinolaringologia, tá? E olha, eu posso falar porque eu fiz o que é considerada a melhor faculdade da América Latina, né? E mesmo assim foi dessa maneira. Então existe uma tendência para profissional de saúde que tem tendência de abraçar e querer ajudar o paciente, existe uma lavagem cerebral que vem de gerações e gerações de afastar. É exatamente esse o termo, como se a gente excluísse o zumbido do rol de problemas de saúde que o otorrinolaringologista deveria cuidar com tranquilidade. Lógico, hoje a demanda é tão grande que existem otorrinos especializados só em nariz, só em ouvido, só em laringe. É escolha de cada um, é demanda da cidade, etc.
mas deveria estar fazendo parte do aprendizado para todo mundo, para depois isso ser uma escolha. Entende o que eu estou querendo te dizer? A falta de conhecimento médico de profissionais que você se propõe a procurar, mas a crueldade do Google fazem com que a pessoa logo nos primeiros dias de zumbido já introjete, já vista a camisa de algo que parece muito mais problemático do que o que realmente pode ser, tá? Então vamos lá, essa é a primeira coisa que me veio para te falar. Eu nem sei o seu diagnóstico, o tipo de zumbido, mas veja se você pega um pouco dessa resposta e coloca aqui para contrabalançar as coisas que você talvez já tenha recebido, tá? Então um pouquinho de paz dentro do alvoroço. A segunda coisa é que se eu pudesse simplificar para todos vocês, o grosso do tratamento do zumbido, da melhora do zumbido, tem a ver com o que ele está mostrando para você. Ele está mostrando um problema do ouvido? Vamos atrás do diagnóstico? Vamos atrás do tratamento? Ele está mostrando um problema fora do ouvido? Um problema da ATM, um problema da mastigação ou da ATM, um problema da musculatura, da cervical. Ele está mostrando um problema hormonal, ele está mostrando um problema emocional, ele está mostrando uma deficiência de vitaminas e minerais. O que esse zumbido está sinalizando? Que você precisa olhar melhor do que o que você vem olhando. Porque quando a gente se permite olhar o que esse sintoma enlouquecedor tá fazendo aí para você olhar, a coisa fica mais simples. Mas de fato, alguém precisa te mostrar aquilo que você ainda não está conseguindo ver. E você, junto com essa pessoa, com um profissional de saúde que você vai escolher, provavelmente vão poder ter mais clareza dos bastidores do seu zumbido, que pode ser igual ou diferente dos bastidores do zumbido de outras pessoas que estão aqui nessa live hoje. Tá bom, Sônia? Fica com essa resposta e eu te desejo toda a sorte do mundo. Vamos lá, deixa eu pegar uma resposta aqui da... vamos lá. Tratamento para hiperacusia com dor. Então, o que é hiperacusia? É um dos tipos de hipersensibilidade auditiva. Muita gente se confunde e pensa, a hipersensibilidade é ouvir bem demais. E nananina. Quando a pessoa fala, eu escuto bem demais, pra gente a tradução seria assim, pessoas convencionais começam a escutar um som com 20 decibéis nível de audição, né, na escala da audiometria, e uma pessoa que escuta bem demais começa a escutar com 5 decibéis nível de audição. Só que, em geral, o que está por trás dessa frase, nossa, eu escuto bem demais, é que a pessoa fala assim, eu escuto, o meu marido escuta a televisão no volume 15. Nossa, eu não aguento. Ele gosta assim e eu não aguento. Quando passa o trânsito, os sons de trânsito na rua, nossa, eu não aguento. Então, hiperacusia é não suportar o volume dos sons como a média das pessoas consegue suportar. Então, é uma sensibilidade maior ou uma tolerância menor ao volume de sons do dia a dia. A gente não está querendo dizer uma tolerância ao som alto da balada quando você está lá dentro. Não, isso muita gente tem incômodo. É sons do dia a dia. Então, a hiperacusia, isso posto, pode vir só com desconforto. Por exemplo, eu tenho hiperacusia. De 0 a 10, isso me incomoda, sei lá, 3, 4, né? E trânsito é o grosso do que me incomoda. Mas não me dói o ouvido, não me dói. Tem graus piores de hiperacusia que a pessoa ouve determinados sons e ela tem
a dor no ouvido, que é diferente da dor da otite da resposta anterior. Então, a dor pode durar enquanto o determinado som está presente no ambiente da pessoa, tá? Então, como se trata a hiperacusia com dor? Duas maneiras principais, eu vejo. Para gente que é médico e, portanto, pode medicar, existem alguns medicamentos que podem diminuir a sensibilidade a sons. Ou seja, o som continua acontecendo e você aumenta a sua tolerância, sempre gradativamente. Quando eu prescrevo, 2 a 3 meses de uso contínuo. E aqui em live, aberta ao público, a gente nunca fala nome de medicamento. Por quê? Porque a gente é chata? Não, é porque a gente sabe do risco da automedicação, tá? Então, mas existem, voltando para as duas maneiras, existe essa possibilidade medicamentosa. Como tudo que é remédio na vida, tem gente que se dá super bem. O remédio desce, parece assim que veste, é que nem a luva na mão, veste super bem. E para outros organismos, o remédio desce e vai dando murro em ponta de faca. Vai com efeito colateral, vai com dependência, vai com qualquer outro problema super típico de alguns remédios para alguns organismos. Então, o outro jeito de tratar a hiperacusia com dor e também sem dor é dessensibilizar essa sensibilidade, tá? E por mais que seja estranho, o inimigo, que é o som, pode ser o amigo quando colocado de uma maneira estratégica. Então vamos supor, vou fazer com as mãos, vamos supor que você comece a se incomodar com sons de 70 decibéis, o normal, medido, né, na audiometria, junto com o limiar de desconforto a sons. Tem um barulhinho aqui de vizinhança, mas tá tudo bem, tá? O normal seria a partir de 95 decibéis. Então, quando as pessoas se incomodam com 90 decibéis ou menos, 90, 85, 80, a gente já vai vendo, putz, tem um par de ouvidos sensíveis aqui, tá? Então, vamos supor que você comece a se incomodar com volume de 70 decibéis. Então, eu precisaria ajustar para você um tratamento de dessensibilização em que você usasse um som menor do que o seu volume mínimo de desconforto. Por isso que eu tô botando números, tá? Vamos supor 70 decibéis nível de audição te incomoda. Tem que ser um som abaixo disso. 65 é abaixo, mas é ruim. Então não pode ser 65. 50 é abaixo, mas é ruim. Então não pode ser 50. 45 é abaixo e é confortável. Ok, então você pode ter encontrado um volume para ouvir o som externo que não alcança o seu mínimo de desconforto e ainda é confortável para você. Porque pensa, tudo que a gente dessensibiliza é um processo gradativo. Dá para imaginar que uma pessoa vai longe quando ela está fazendo um tratamento que ela não gosta, que é desconfortável? Tem que botar um som, mas esse som é chato, tá? Então, se esse som é chato, pode esperar que a aderência vai lá para baixo. Portanto, é importante que paciente e profissional de saúde, seja o médico ou fono para essa parte específica de terapia sonora, de dessensibilização, que a gente encontre junto com o paciente um tipo de som e um volume de som que o paciente se permita aderir para chegar no tempo de colher frutos. Todo mundo que é apressadinho demais para tratar zumbido ou para tratar hiperacusia não colhe resultado, porque é o tipo de problema de saúde que precisa investimento de tempo e paciência para conseguir perceber a melhora, tá? E a gente entende que quanto pior o paciente tá, mais ele quer melhorar para ontem, mas já parte do princípio que para ontem não tem essa melhora.
Então é pra daqui a pouco. Acho eu que é o melhor jeito de pensar. Tá fazendo sentido para vocês? Vamos lá. Um monte de gente entrando, só agradeço, só agradeço. Boa tarde, mestra, saudade de todos, querido, Estrela, ó, hoje tô com todos vocês aqui na altura do coração, olha que estrelona master que eu tô carregando aqui. Doutora, quando o zumbido é mandibular, qual especialidade procurar? Mandíbula, esse osso, tá? Então, a princípio, o dentista é o primeiro, um dentista treinado em oclusão é o primeiro profissional a ser procurado para essa avaliação odontológica, tá? Vamos lá pegar alguém lá dos stories. Ah, ótima pergunta, diferente aqui da Camila. Doutora Camila Mentorada, pode falar um pouquinho de zumbido musical? Levanta a mão aí, ó, coloca um comentário aqui, quem já ouviu falar de zumbido musical? Esse é um assunto encantador para mim. Vamos lá, Camila, para você, de forma abundante. Acho que a primeira vez que eu ouvi um paciente falando que não aguentava mais a música que eu via no ouvido, eu parei e pensei, como assim, né? Cá entre nós, como assim? Isso já foi há muito tempo. E daí, hoje, eu vejo quanto o zumbido musical foi apenas um, apenas um das várias coisas que a gente foi descobrindo, que o paciente sempre, bonitinha, o paciente sempre tem razão. E quando não faz sentido, vem cá, e quando não faz sentido, gente, é pura ignorância do profissional. Vem cá, viu? Vem cá, eu pego você, vem cá. Quando você quiser, você vai embora. Ah, pera. Ó, arrependeu-se? Ai, pronto, sossega. Olha que lindeza essa cachorra, gente. Essa lindeza aqui é demais. Bom, então, voltando. Não é, fofucha? Não é? Lindeza. Olha, acalma o coração das pessoas aí, tá bom? Voltando. Então, a gente precisa olhar para tudo que o paciente... Quer descer? Para tudo que o paciente fala que a gente não tem conhecimento ainda. Se a gente abrir um livro básico ou se a gente for para literatura, a gente vai encontrar, tá? Então, zumbido musical é um tipo de zumbido complexo, diferente dos apitos e dos chiados, que são sons iguais, em que a pessoa pode, de fato, perceber só a sinfonia da música ou a música completa com vozes, quando ela tem vozes. Pode ser uma música conhecida ou uma desconhecida, ou seja, todas essas vertentes entram no zumbido musical. E no fim, como a gente já tem, né, passagem aí por esse assunto, a gente orientou 2 alunas de pós-graduação, uma de mestrado e uma de doutorado nesse tipo de zumbido musical, tá? Então, vamos lá. O grosso das pessoas... O zumbido musical é raro. Vamos partir desse ponto. Dentro da raridade, ela só aparece quando você pergunta que tipo de som você escuta. Porque é de se esperar que a maioria seja zumbido simples. Chiado, apito, cigarra, grilo, etc. Pega um som e segue assim. E o zumbido musical é um som complexo, com altas mudanças de timbre, de intensidade, às vezes é só sinfonia, às vezes é voz. A voz pode ser inteligível, pode não ser inteligível, pode ser uma música só, pode ser um conjunto de músicas, tá? Mas o grosso dessa raridade é sexo feminino, terceira idade, perda de audição não tratada e algum grau de depressão de leve a profunda. Então, esses são os 4 itens que a nossa amostra das 2 teses
revelou e em total sintonia com o que já existia na literatura, tá? Então, é nosso papel perguntar para todos os pacientes que falam que tem zumbido, qual ou quais são os tipos de som que você escuta, tá? Então, veja bem, dessa raridade, ainda considerando as mulheres terceira idade, perda de audição não tratada, né, não reabilitada com prótese auditiva e algum grau de depressão, o grosso é alguma música que elas já conheciam de alguma outra época da vida e que tinha um significado, tá? Então, uma das minhas pacientes, que é muito interessante, ela tinha perda de audição nos 2 ouvidos e por questões financeiras, ela escolheu colocar aparelho auditivo numa orelha só. E quando ela me procurou, ela trouxe a queixa de ouvir a Ave Maria só no ouvido que continuava com a perda auditiva não reabilitada. E a questão dela era que Ave Maria era uma música que ela gostava, mas isso trazia preocupação dela poder estar nos últimos dias. Ou seja, a percepção não era ruim, mas o significado era perturbador. E daí a busca por ajuda. E daí essa questão da gente ver que a perda de audição não reabilitada provavelmente liberou uma memória auditiva encaixotadinha lá nas profundezas do córtex e com algum significado para ela. Ou seja, o assunto é bem complexo, não é hoje que a gente vai esgotar aqui, mas fiquem com essa impressão. O nosso cérebro é a 8ª maravilha do mundo. Eu sou muito, mas muito apaixonada por cérebro, por memória, porém, por mais que a gente goste, acho que vai demorar para a gente entender todas as vertentes desse lado, tá? Fiquem com essa ideia por aí. Camila, depois qualquer coisa você me escreve, tá bom? Que mais aqui? Doutora, tá dizendo exatamente o que acontece comigo. É mesmo, Celibela? De música eu não lembro de você ter comentado. Mimosas, perdi a minha ontem, estou de luto. Ah, Daniela, você tá falando da cachorra? Oh, meu Deus. Linda, uma fofura. Laika, você tá fazendo sucesso. Pra variar, né? Pra variar. É lindo, né? Ô, Daniela, eu sinto muito, imagino. Fica de presente. Vou trazer ela pra você aqui, ó. Olha lá. Vou trazer ela pra você. Só recebe. Né, Laika? Lindona. A gente nunca sabe porque cachorro pede pra entrar na live, né? A gente nunca sabe. Vamos lá. Que mais? Então, agora uma resposta daqui de vocês. Sim, meu zumbido é bem musical, tá? As músicas que ouço são relaxantes, ainda bem. Celibela, você tem várias coisas interessantes. Acho que eu vou refazer o convite velho, já tem uns 2 anos que eu já te convidei pra entrar na live comigo, né? Ai, meu Deus, deixa eu ver quem mais aqui. Estou alegre, depois de 5 anos voltei a tomar café. Eita felicidade, cuscuz com café e o zumbido não aumentou. Alegre demais. Que bom, Fernando, você merece. Que bom, eu fico contente. Não sei o que você fez para isso, mas fico muito contente. Ai, meu Deus. Esse povo do grupo é ótimo. Ó, eu não aguento ouvir as pessoas se alimentando pertinho de mim. Fico com vergonha porque as pessoas podem perceber que estou desconfortável. Putz. Rainha Lips. Eu vou juntar a sua resposta com uma que tem lá. Deixa eu tirar essa daqui. Que era se misofonia tem cura, tá? Então vamos lá, para vocês duas.
eu falei um pouquinho de hiperacusia, que é o desconforto, a baixa tolerância para o volume de determinados sons do dia a dia, não para o som da balada, lembra? E dentro das hipersensibilidades existe esse outro lado que é a misofonia. Miso, aversão, fonia, sons. Então, aversão a sons. E em geral, a misofonia é uma aversão a sons baixinhos, ó, é desse volume. Não é mais o trânsito, como eu dei o exemplo, ou televisão alta, ou as vozes altas. É desse tamanho, o som já é baixo. Então não adianta abaixar mais, que não muda nada abaixar o que já é baixo. Tá? A pessoa com misofonia precisa interromper o contato com os sons. Seja caindo fora, quando dá, seja falando com as pessoas. Por favor, você pode, né, abaixar, parar de fazer, de mastigar, de respirar, de tossir, coisa que às vezes não é viável. Às vezes não é viável. Como é que a gente pede para uma pessoa parar de mastigar? Como é que a gente pede para uma pessoa parar de respirar? Só porque incomoda a gente. Tá? Então, muitas vezes a vergonha que quem tem sente é porque já sabe de alguma maneira que o pedido dela não faz sentido, né? Então, a gente tem contato com pessoas com misofonia há uns 20 anos. Não, um pouco menos. Um pouco, entre 15 e 20 anos. Tá? E quando eu conheci misofonia, doeu meu coração. Porque é muito fácil a gente se colocar no lugar das pessoas que sofrem com uma coisa tão simples do dia a dia como os sons. Não dá para fugir dos sons. Não dá para fugir dos sons. Tá? Então, quem sofre de alguma maneira com sons, realmente, né, está em maus lençóis. Mas vamos lá. Misofonia tem cura? A resposta simples do tipo sim ou não tem que ser sim. Mas aí vocês me permitam explicar um pouco, porque é que nem a resposta zumbido tem cura, sim ou não, tem que ser sim. Porque o não já foi pro beleléu, né? Já foi. No caso do zumbido, eu categoricamente posso falar que não tem sentido falar que não tem cura, porque a gente mesmo já publicou 3 pesquisas de remissão total. Na misofonia, para mim é a mesma coisa. A misofonia simplesmente vem atrás do zumbido na minha vida, mas vem passando por todas as etapas e tomara que seja um aprendizado mais condensado, mais rápido, do que o aprendizado do zumbido, que foi o meu primeiro e demorou muito mais tempo, tá? Então, quando a gente vê as semelhanças, a tendência é que o nosso raciocínio vá acompanhando um ritmo numa velocidade maior. Então, vamos lá. Eu já entrevistei 6 pessoas, eram 5, agora eu já entrevistei a 6ª com misofonia que se sentem curadas. Então, para mim, que ainda não publiquei isso, para mim, só tem uma resposta viável. A misofonia pode ter cura? Sim, porque 6 não é todo mundo, mas 6 é diferente de 0, tá? Então, a gente só pode dizer que um negócio não tem cura quando não conhece nenhum caso. Porque quando conheceu um, ó, ferrou, né? Já botou abaixo esse negócio. E como tudo nessa vida, acho engraçado, né? Pensando pelo ponto de vista da medicina, como tudo nessa vida, basta você sintonizar com alguma coisa, nem que seja essa raridade, a primeira pessoa que me falou que curou de misofonia. E daí parece que você vai antenando, você vai ficando consciente dessa possibilidade e de alguma maneira você vai entrando em contato com outros casos. Então hoje são 6, tá? A gente acabou de fazer quarta-feira, a gente acabou de terminar uma mentoria com 38 profissionais de saúde, entre otorrinos e fonos, basicamente. E a gente mostrou, cada um dos palestrantes mostrou casos de cura, tá? Então,
Só para justificar por que eu vou falar para vocês que pode ter. Agora, tanto para o zumbido quanto para a misofonia, a cura ainda é minoria. Mas se ela já existe, alguém tem que fazer esse trabalho de olhar com mais carinho, com mais tempo, com mais amor para essa possibilidade e descobrir mais detalhes. Eu, por enquanto, tenho 6. E a gente está se comprometendo a fazer a publicação dos 6, mas para marcar um terreno na literatura e falar assim, gente, se 6 tiveram cura, qual a lógica de ficar falando misofonia não tem cura, que é o mesmo procedimento que por anos eu vi zumbido não tem cura, tá? Sendo que eu mesma me curei de zumbido há 25 anos atrás. Ou seja, mudar a cabeça das pessoas é muito difícil. Demora muito. Vamos supor que vocês que estão me assistindo agora na live, com essa introdução que eu fiz questão de fazer, vocês falam, ok, entendi. Bom, mas aí, então qual é a cura? Que é a mesma pergunta que até hoje me fazem para os... Mas qual que é a cura? São várias, porque tem mecanismos diferentes por trás. E da misofonia? Dos 6 que eu entrevistei, foram 6 técnicas diferentes. Cada um teve a sua. Simples assim. Neste ponto que a gente está hoje, com esse nível de informação que a gente tem ainda, porque no futuro vai ter mais, é isso que eu tenho para responder. A esperança é a última que morre, já dizia o ditado, tá? Mas como cada pessoa com misofonia tem o caminho para melhorar, depende de uma série de circunstâncias, de abertura do que cada um já fez, o que a misofonia tá sozinha, ela tá junto com a hiperacusia, ela tá junto com o zumbido, como é que tá o cérebro dessa pessoa, né? Porque a misofonia tem alguns substratos físicos, né? Como uma alteração de condução dos sons do ouvido até o cérebro, uma alteração da condução do som, do córtex, da parte perceptiva do cérebro, perceptiva para sons do cérebro, com as áreas de sistema límbico, né, do centro das emoções, e as áreas de atenção, do quanto você foca num determinado som. Então você foca em alguém mastigando e você esquece o resto do planeta, porque o foco da mastigação fica tão realçado que o resto fica para depois. E por isso um som baixinho, como a mastigação alheia, consegue fazer um estrago enorme na vida de pessoas com misofonia. Como que tá o ouvido? Como que tá essa condução? Como que tá a B12, que tem uma implicação direta com o jeito de condução? Como é que tá a vitamina D dessa pessoa? Portanto, gente, só para ficar simples, um negócio pra lá de complexo, cada um tem o seu caminho. E eu, particularmente, hoje estou em paz com isso. Porque depois de 30 anos estudando zumbido, vamos botar uns 15, estudando misofonia, eu já entendi que esse é o processo. Que o conhecimento vem muito aos poucos, que muitos profissionais precisam se engajar e fazer seus raciocínios, suas tentativas, suas pesquisas para trazer mais luz para um assunto que ainda é novinho. Tem muita coisa para ser descoberta ainda, tá bom? Vamos lá, o que mais? Vamos puxar uma pergunta lá dos stories. Pronto, então já foi essa daqui, já foi essa. Olha aqui, uma pergunta. A pessoa pode ouvir na cabeça o som de sangue passando pela circulação? Isso é zumbido ou não? Ótima pergunta. Primeira parte. A pessoa pode ouvir a sensação do sangue passando pela cabeça? Sim.
O ouvido pode ouvir as coisas de fora para dentro e ele pode ouvir, a cóclea pode ouvir por vibração, tá? Seja a gente colocando algo que vibra aqui, um diapasão, por exemplo, ou por coisas que vibram dentro da gente, tá? Então, a resposta é sim. Isso é zumbido ou não? Depende. Vamos lá. Muitas pessoas normais, sem sintomas, sem queixa, vamos dizer assim, quando deitam no travesseiro e tampam completamente um dos ouvidos, elas estão no silêncio do quarto, só que esse ouvido tem um silêncio maior do que esse ouvido. Faz sentido, né? Esse é o silêncio do quarto, esse é o do quarto mais o travesseiro, o abafado, tá? Então, nessa situação de tampar um ouvido, é razoavelmente frequente as pessoas falarem: nessa hora eu ouço uma pulsação no meu ouvido. A hora que eu desencosto a cabeça e às vezes mudo para o outro lado, eu percebo, sim ou não, uma pulsação também do outro lado. Sensação exclusiva proporcionada pelo silêncio artificial do momento, tá? Então, isso não é zumbido. Agora, se você passar o seu dia com a percepção de algo pulsando num ouvido ou nos dois, a tendência é chamar de zumbido pulsátil. Do mesmo jeito que a música pode ser chamada de zumbido musical, tá? Então, coisas para você analisar depois dessa resposta. Vamos lá para baixo aqui, que já passou bastante. Nossa senhora, vamos lá. Olha, tô pegando o bonde andando aqui, mas é Helenir brasileiro conversando com a Celibela. Zumbido que tem cura tem zumbido que tem cura e outros não. O meu é pela perda auditiva que não tem cura. Vou me intrometer na conversa sem nem ler o resto, tá? Essa pesquisa, a gente mencionou que publicou 3 pesquisas de cura de zumbido, que o nome oficial disso é remissão total e duradoura, tá? Então, se botar lá no Google, vai aparecer, né? No site de pesquisa, vocês vão achar. Que me vem aqui? A gente publicou com 80 pessoas, reanalisou quando tinha 125, então quem achar a pesquisa vai achar com 80, reanalisou com 125 e agora a gente está reanalisando com 162 pessoas que se curaram do zumbido. E por que eu vou me intrometer aqui com tudo que eu já falei da cura do zumbido quando eu expliquei da cura da misofonia? Porque a idade das pessoas que se curaram do zumbido variou de 9 aninhos, que é a nossa mascote, tá? Uma menina que teve zumbido por perda de audição, por uma coqueluche, a 89 anos de idade. O paciente que teve zumbido se curou, manteve a perda de audição, porque quem é que não tem alguma perda de audição com 89 anos? Quando a gente o entrevistou pela primeira vez, tá? Ele já tinha tido cura aos 89 anos, mantendo uma perda de audição. Então, este e outros exemplos botaram abaixo a minha crença na época, que é a mesma que Helenir brasileiro está colocando aqui. Então o meu zumbido é de perda, então não tem cura. Eu também pensava assim. E a pesquisa me fez rever meus conceitos. É claro que pensar assim tem um sentido por trás, tem uma lógica por trás. Mas pensar diferente também tem sentido e tem lógica hoje. Já que a gente teve que dar o braço a torcer, ampliar a mente e falar assim, meu Deus do céu. Ou seja, das 80 pessoas lá que se curaram do zumbido,
várias mantiveram a perda de audição. Mistérios para a gente entender mais para frente. O que basta para hoje é o raciocínio de que pensar que se o zumbido é da perda não pode ter cura, já tem coisa mostrando que é diferente. Agora, qual que é o caminho para curar o zumbido, mesmo mantendo a perda? Ponto de interrogação, tá? Então veja, gente, hoje eu tô com essas respostas sobre cura, eu tô muito mais fincando uma bandeira aqui no coração de vocês, de que é possível, do que explicando qual é o caminho, porque o caminho que a gente viu por enquanto é variável. Por um lado, isso é lindo, eu acho lindo, porque mostra que várias pessoas podem chegar lá por caminhos diferentes. Acho lindo. Por outro lado, é irritante, porque a gente gostaria de reproduzir um caminho para todo mundo e vocês, obviamente, gostariam que o caminho fosse um só, de preferência rápido, né? Para ontem, barato e fácil, que não precisasse fazer nada, tá? Só que não. Então, hoje vamos jogar essas coisas que estão me vindo, são respostas abundantes, como eu me propus fazer para vocês, fixado aqui, falei no comecinho, deixa sair, como cada um vai receber, isso é de vocês, tá bom? Me meti o suficiente. É que eu falei que tem uma fono que me falou que qualquer zumbido tem cura, mesmo o meu que foi por perda auditiva. Bom, vamos ver, né? Eu não sei qual é a da fono, mas qualquer zumbido pode ter cura, me parece um pouco vago ainda, mas que os zumbidos que vêm de perda de audição podem, não é que vão ter, podem, se o de 89 anos teve, é porque pode, tá? Aí quando a gente fala que qualquer um pode, às vezes você pode plantar uma falsa expectativa, ou uma esperança demais, não sei como, né, como cada um sente, né? E que depois, se não acontecer, a pessoa fica frustrada. Como eu sou eterna otimista, eu tenho tendência de ver as coisas pelo lado bom, tá? Mas do jeitinho que você me escreveu aqui, com as palavras que você escreveu, pode ser que não tenha passado uma coisa gostosa para você, tá? E outra coisa que a gente sempre tem que ver é o marketing de cada um, né? Como fazendo uma comparação com profissionais que fazem cirurgia. Eu falo, não, é super fácil até ter uma complicação, tá? Tudo tem pelo menos dois lados e a verdade. Assim aprendi eu, tá? Então, a ideia é que você possa se abrir para fazer um tratamento XYZ com um profissional ABCD no tempo que der e se permita observar. Acho que se coloque aberto para receber o que você tiver que receber. Mas acima de tudo, gente, acima de tudo. E agora vai mais uma opinião de quem tem 30 anos de jornada, tá? Façam a sua parte. Não sentem no sofá esperando que o profissional de saúde faça tudo sozinho. Façam a parte de vocês. Seja aderir ao que está sendo proposto, seja confiar, que isso é fundamental, mas se tiver que fazer alguma coisa de mudança de hábito, que é onde eu vejo que as pessoas mais empacam, é a hora que tem que mudar algo. Tem que mudar o horário de dormir, tem que mudar a medicação, tem que mudar o sedentarismo, tem que mudar a alimentação inflamatória, tem que mudar alguma coisa, é a hora que a pessoa fala, mas eu não tô com vontade. E começa uma negociação. E a negociação é uma resistência. Tipo, eu não tô com o coração aberto
para fazer o que você tá me pedindo do jeito que você gostaria. Eu não tô, tá? E tá tudo certo. Só que a gente não pode fazer menos e esperar mais, tá? Hoje tá saindo, hein? Hoje tá saindo. Vamos lá, mais uma pergunta aqui dos stories. Vamos puxar uma bem legal para vocês. Essa já foi. Olha, outra aqui de misofonia, que eu já respondi também. Tá. Vamos lá. Ok, vamos uma de números. Na estatística, quantos tem zumbido no Brasil e no mundo? E na sua opinião, quantos tem zumbido? No Brasil, bom, pesquisas populacionais Brasil, complicado, né, de fazer. Metodologicamente complicado. Pegar gente de várias regiões que represente a heterogeneidade do Brasil. Mas eu gosto muito de uma pesquisa daqui da USP, de dezembro de 2015, em São Paulo, né? Então, mostrando que 22% dos paulistanos têm zumbido. 22% é mais ou menos 1 a cada 5 pessoas, e por isso vocês já me viram fazer isso. 1 a cada 5 pessoas tem zumbido, tá? E essa pesquisa, então, que vai na casa das pessoas, fazer pergunta aberta, como se fosse um censo, né? Vai atrás, em geral, exclui crianças e adolescentes. Então, a gente, essa é uma da USP, da Giane e da Roseli. A gente, né, Tani e alunos, a gente tem 2 pesquisas em crianças e adolescentes, faixas etárias que não foram contempladas nessa pesquisa de epidemiologia. Então, de crianças, com 506 crianças de 5 a 12 anos, a gente viu, pasme, 37% delas com zumbido. Isso foi em Lajeado, no interior do Rio Grande do Sul, uma tese de doutorado da doutora Cláudia Coelho, tá? 37% das crianças de 5 a 12 anos indo na escola e perguntando com zumbido, porém apenas 19% com incômodo. Então, incômodo baixo para uma estatística de prevalência alta. E aqui em São Paulo, no Colégio Santa Cruz, a gente entrevistou 170 jovens de 11 a 17 anos. E no questionário, perguntando, você tem ou teve zumbido nos últimos 12 meses, 54,7% deles falaram sim. Ou eu tenho, ou eu tive nos últimos 12 meses, tá? Só para dar uma noção do quão comum isso é em qualquer faixa etária. Porém, por algum motivo, crianças e adolescentes têm uma tendência muito tranquila de se equilibrar naturalmente, espontaneamente com o zumbido, tá? Enquanto os adultos e os idosos, em geral, têm uma tendência talvez ou de buscar mais no Google, ou de buscar ajuda, receber essas frases, né, sentença, como eu falo, e aí gerar uma repercussão, uma consciência de ter alguma coisa problemática, tá? Mas esses são números para te falar, tá? Vamos ficar por aqui. Vamos lá. Quem mais? Aqui vem cada caso, vamos ver aqui, quem mais? Aqui também de misofonia já falei. Acho que pouquíssimas pessoas têm o zumbido de forma permanente. Do contrário, já teríamos cura. Patrick Melo. Olha, sim e não. Eu acho que um outro ponto de vista. Não é mais quem tem zumbido, quem não tem. De todo mundo que tem zumbido, que lá numa pesquisa em 1984 nos Estados Unidos foi feito isso. Sai na rua, vai perguntando, tem zumbido? Não tem. Procurou ajuda? Não procurou. De todo mundo que tinha zumbido lá em 1984, 40 anos, né? 20% apenas tinham procurado ajuda. Disso daí, a gente não tira exatamente se o zumbido é constante ou intermitente, tá? Se é contínuo, ou vai e volta, liga e desliga, ou é direto, o termo que vocês quiserem, né?
A gente não tira essa conclusão, mas a gente tira a conclusão que não basta ter zumbido para sair procurando ajuda, já que 80% dos que tinham zumbido em casa, de boa, intermitente ou contínuo, acho que não faz talvez tanta diferença, tá? Então, se 20% apenas das pessoas com zumbido davam um passo na direção de vou investigar, vou ver que é isso, é porque existe uma tendência de habituação natural. Habituação não é se acostumar, habituação é deixar de perceber. Até hoje, acho que um dos melhores exemplos de habituação que me deram para eu entender assim um assunto complexo é pensar nas pessoas que moram perto do aeroporto, perto da passagem frequente de aviões. Muita gente continua morando perto do aeroporto porque tem uma facilidade de abstrair aquele som que particularmente é repetitivo. Podemos fechar a janela? Porque acho que vai atrapalhar. Brigadíssimo. Então veja, o som dos aviões passando repetidamente não para. O que para é a minha percepção desse som contínuo. Tá dando para entender? Então a questão é que ter zumbido tá mais sujeito a um processo espontâneo de habituação, de eu tenho, mas eu deixo de perceber, do que está sujeito a ser um problema. E aí eu volto para uma das primeiras respostas abundantes que eu dei, que era para Sônia, que o grosso do incômodo com o zumbido, da perturbação, foi uma palavra mais pesada que ela usou, que é insuportável, alguma coisa assim, o sofrimento e tal. O grosso disso daqui, que está presente em geral em 20% de todo mundo que tem zumbido, é o que leva ao sofrimento, tá? A não habituação espontânea. Portanto, não basta ter zumbido, tem que ter zumbido e algo a mais para que o sofrimento se faça. E esse algo a mais, que a gente está encerrando o nosso horário aqui, é associado ao pensamento, às ideias, né, aos rótulos que a gente coloca ou às emoções que a gente sente. Tem pessoas que têm angústia com o zumbido, não sabe nem por quê. Não sabe explicar, só sabe esse som me dá uma angústia. Tem gente que tem o cognitivo do zumbido, eu tenho medo disso aqui me levar ao Alzheimer. Então, medo, mas tá muito claro para ela qual é o medo. E a gente, sai cortando medos que, a princípio, não tem fundamento. Se crianças e adolescentes têm um monte de zumbido, adaptam espontaneamente, isso não tá aparecendo algo com a essência tão perigosa quanto a gente fica quando sai lendo coisas sem o crivo necessário, tá? Então, fiquem com isso. Não basta ter zumbido para sofrer. Em geral, o sofrimento vem da conexão de zumbido com outras coisas cognitivas, quer dizer, tá claro, tá um pensamento lógico, ou emocionais que eu às vezes nem tenho a consciência. Tá bom, gente boa? Então vamos pro resto do nosso domingo? Vamos aproveitar? Hoje vocês falaram. Gratidão. Que bom, gente. Que bom. Então vamos lá. A gente agradece a presença de vocês, porque fazia 2 domingos que eu não fazia essa live, por estar no meio de uma jornada, né, de congressos, né, de eventos, de investimento em mim mesma, para ficar uma profissional melhor, para poder transbordar mais abundância para vocês, tá bom? Então, sintam-se abraçados em troca da presença de vocês. E no domingo que vem também não vai ter live. É outro evento de investimento em conhecimento. A gente se vê daqui a 2 semanas, tá bom? Beijo, abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.